Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. É muito bom poder estar aqui nesta manhã, juntamente com você, para aprendermos a palavra de Deus e invocarmos o nome do Senhor. Então eu quero convidar você a ficar comigo até o final, pois nós estamos em 1 Reis, capítulo de número 16, e Deus tem verdades profundas para compartilhar conosco nesta manhã. Olha, você pode fazer esta mensagem chegar a mais pessoas, e eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem e também aperte no joinha, porque quando nós damos o like, nós enviamos uma mensagem para essa ferramenta poderosa que é o YouTube, para que ela leve essa mensagem também a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, te convido a inscrever-se e ativar o sininho, para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Coloque também o seu pedido de oração e nós estaremos orando pela tua vida. Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 1 Reis, capítulo 16, o verso 7 e o verso 29 e 30 do capítulo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, isto por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Versos de número 29 e 30. E Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Queridos, redobre a tua atenção nesta manhã, pois eu tenho certeza de que Deus tem algo muito profundo para nos entregar. Pois em 1 Reis, capítulo de número 16, vemos o relato de alguns reis de Israel. O primeiro deles é Baasa, o mesmo que se levantou contra Judá nos dias de Asa. Ele foi advertido pelo profeta Jeú sobre o seu procedimento e as consequências dele. Baasa havia seguido os caminhos de seu pai Jeroboão e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, quando a expressão aparece aqui, pai, é por causa dos exemplos que ele seguiu. Como resultado, o juízo de Deus atingiria a sua descendência. Tendo morrido Baasa, seu filho Elá assumiu o trono de Israel. Porém, depois de 2 anos no governo, foi assassinado por um de seus servos, Ziri. E assim que começou a reinar Ziri, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo, ele exterminou a todos. Ah, queridos, acabando assim a dinastia de Baasa, conforme havia dito o Senhor. Zeri deu um golpe e assumiu o trono, mas só reinou por 7 dias. O novo ditador militar Zeri avaliou mal o apoio que receberia do exército, e ao ver que o exército preferiu o comandante Uri, e vendo que a cidade tinha sido tomada, ele entrou na cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si e morreu, matando-se a si mesmo. Ah, queridos, redobre a tua atenção aqui,
porque eu sei que Deus ainda tem muito a falar conosco. A confusão se seguiu após a morte de Zibe. Portanto, Uri assumiu o trono e tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, e 6 deles em Tirza, mas foi desafiado por Tibni, e houve guerra civil por 4 anos, antes de Uri ser oficialmente coroado rei. Assim, 2 anos depois, ele mudou a sua capital de Tirza para Samaria, que permaneceu como capital até o fim do Reino do Norte. Foi um excelente local para uma capital e permitiu que os reis posteriores resistissem a ataques ferozes e fortes cercos. E assim, Samaria permaneceria até o restante dos anos do Reino do Norte. Pois, durante os 6 anos restantes do seu reinado, Uri trouxe certa estabilidade para Israel. Embora religiosamente ele fosse pior do que os reis anteriores. Seu governo forte produziu uma dinastia que durou 4 gerações. Apenas a dinastia de Jeú, não o profeta, que vemos no começo do capítulo, mas agora um rei que vai ser levantado assim que se encerra a dinastia de Uri, que sucedeu, vai durar mais do que a dinastia de Uri. Uri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar e seguiu o exemplo de maldade de seu pai, o que foi profundamente potencializado pela companhia de sua esposa pagã Jezabel, a mulher mais perversa do Antigo Testamento e muito destacada na Bíblia por causa da sua iniquidade. Ah, queridos, veja o quanto destruição e o quanta confusão aconteceu porque deixaram o Senhor. Enquanto a descendência de Davi seguia no trono de Judá, cada rei que era constituído sobre Israel deixava como legado uma corrente de maldição e de destruição. Era literalmente um rei pior do que o outro. Cada monarca que subia ao trono do Reino do Norte superava o anterior, aumentando as abominações para irritar o Senhor. E nessa sucessão de reis perversos surge Acabe, pior do que todos os anteriores, e com um adicional maligno, uma esposa adoradora de Baal. Ah, queridos, foi nos dias de Acabe que uma profecia dita por Josué teve o seu fiel cumprimento. Destruída a cidade de Jericó, uma maldição foi lançada sobre quem levantasse para reconstruí-la. E então Hiel pagou um alto preço por perder 2 de seus filhos devido à sua desobediência. Porque reconstruir Jericó também era uma forma de desafiar a Deus, porque neste tempo o que se queria fazer era colocar como religião oficial a adoração a Baal. Vejam, queridos, pecado gera pecado. O Senhor não enviava os seus profetas simplesmente para declarar juízo, mas para que o juízo despertasse a nação da cegueira espiritual em que vivia. Sabe, amados, o pecado é como a glória inicial daqueles reis. Faz brilhar os olhos como os castelos da fama, da riqueza, da ostentação, da promiscuidade, do pecado fácil, da lascívia. E então oprime o pecador até que este seja destruído com ele. É assim que o pecado faz.
As falidas dinastias de Israel revelam o quanto o pecado é nocivo e o quanto as suas consequências são danosas. Ah, queridos, não pense que a vida é sua e você pode fazer dela o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Não se engane. Como o rei é lá, você pode estar colocando em risco não somente a sua vida, mas a vida da sua família, de seus parentes e até mesmo de seus amigos. Pois aqueles que têm por companhia os amigos dos prazeres acabarão por receber o seu mesmo fim, além daqueles que têm seguido pela vereda do rei Acabe, unindo suas vidas com incrédulos. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo, quantas vidas eu tenho visto sofrer, porque se uniram a pessoas que não tinham nada de Deus, incrédulos que não comungavam da mesma fé. E sobre isso, queridos, foi-nos dada uma clara ordem: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, queridos. Isso não é vontade de pastor, nem de igreja, nem costume de qualquer denominação, é a palavra de Deus. Por isso, queridos, ouça o que diz a palavra de Deus nesta manhã. Ah, queridos, o que estamos edificando? Fundamentos e portas que custarão a vida dos que mais amamos? Ou uma experiência que revela o amor e o poder de Deus? A palavra de Deus vai de encontro ao nosso coração nesta manhã e precisamos amá-la e fazer dela a nossa única regra de fé, e só assim poderemos discernir o justo do perverso pela ação direta do Espírito Santo e fazer a escolha certa, queridos. Por isso, meu amado, vigiemos e oremos. Ore comigo nesta manhã. Querido Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, porque precisamos do Teu Espírito, da direção do Teu Espírito, da direção da Tua palavra. Guarda a Tua igreja, Senhor, de ser levada, ó Deus, com os pecados deste tempo. Fica conosco. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.